Senhoras e senhores, nosso boa noite a todos. De antemão, a Câmara de Vereadores de Veranópolis agradece a presença de todos. São 18 horas e 5 minutos. Deixamos claro que cumprimos todos os preceitos legais para fazermos essa audiência pública. Fizemos a divulgação em tempo hábil e as exigências legais, como foi dito, foram cumpridas. Audiência pública, Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, projeto de lei número 67, de 28 de abril de 2021, dispõe sobre a proteção, preservação e promoção do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural do município de Veranópolis. O que é democracia? Democracia é um regime político que é uma forma de organização do conjunto de instituições políticas do Estado. E o que caracteriza esse regime? De acordo com Robert Dahl, um dos princípios teóricos políticos, um regime democrático pleno deve cumprir duas condições: a participação pública. Quanto mais o sistema político permite a participação dos seus cidadãos, mais democrática é a sua nação, a sua cidade. E a contestação do governo. Em um país democrático, grupos de oposição devem ter liberdade para contestar as decisões de quem está no poder. Quais são os tipos de democracia? A democracia representativa. O modo de democracia representativa significa que o povo delega o seu poder de decisão político a outras poucas pessoas, geralmente, e nesse caso, por meio do voto. O objetivo principal é que os cidadãos tenham o direito de escolher quem vai ocupar diretamente seus cargos eletivos. O princípio desse modelo são o sufrágio universal, que aqui contempla 9 vereadores, a observância constitucional, a igualdade de todos perante a lei e mandatos eletivos com tempo definido. A democracia direta. Na democracia direta, todo e qualquer cidadão pode participar ativamente na tomada de decisão. A principal característica desse sistema é que a própria população decide diretamente sobre o que é de interesse público das cidades. A democracia participativa pode ser chamada também de semidireta. É um modelo democrático que está entre a democracia direta e a representativa. O principal objetivo é proporcionar a oportunidade de participação às pessoas. Cria-se uma cogestão da coisa pública entre o governo e o povo. Os mecanismos utilizados para isso são os referendos, os plebiscitos, a iniciativa popular, nesse caso, a audiência pública, os conselhos e o orçamento participativo. A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Isso foi dito por Rui Barbosa, que nasceu em 1849 e faleceu em 1923, político e jurista brasileiro. Nós hoje estamos aqui na Câmara de Vereadores exercendo a democracia. Cada um com o seu direito, cada um com a sua opinião. E que bom que nós podemos concordar, discordar e dar a nossa opinião. A Câmara de Vereadores traçou um roteiro dentro da Casa Legislativa para tratar sobre esse assunto. A primeira reunião nós tivemos com o pessoal da UX, que foi quem fez esse projeto. A segunda reunião com o pessoal ligado à cultura. A terceira e quarta reunião com o pessoal denominados proprietários e familiares. E nós encerramos esse roteiro com essa audiência pública. A partir de amanhã, a Câmara de Vereadores volta ao seu centro para discussões internas sobre esse projeto. Discussões técnicas. Nós vamos sim procurar auxílio fora das nossas fronteiras.
para embasarmos a nossa decisão. E a opinião de cada um, o conselho de cada um, a ideia de cada um, com certeza irá nos ajudar a formatar um norte em nossa decisão. Nesse momento chega à Casa Legislativa o prefeito em exercício, o Dr. Thomas, ao qual nós gostaríamos que viesse até a mesa diretiva, doutor, por gentileza. Dando essa abertura, nós gostaríamos que cada vereador, nesse momento, manifestasse em rápidas pinceladas uma mensagem a quem nos acompanha da forma pessoal ou nos acompanha pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Começamos com a vereadora Mara. Boa noite a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui e, junto com vocês, podermos tratar desse assunto tão polêmico que é essa Lei 67 do Patrimônio. Saibam que o nosso esforço é muito grande para que tudo saia a contento de vocês, do Legislativo e do Executivo. Nós não medimos esforços nenhum para que chegássemos a esse momento e não tivéssemos a oportunidade de democraticamente podermos lutar pelo que é nosso, pelo que é de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui à frente de vocês e também agradeço as pessoas que me colocaram aqui. Não é por acaso que a gente está aqui. É porque a gente sabe que o compromisso é muito grande. E nós, vocês podem ter certeza, que iremos à frente e vamos lutar para o que ficar melhor para vocês. Isso é um compromisso nosso aqui da Câmara. E quero desejar para vocês uma boa sorte em todos os momentos e para nós todos uma excelente reunião. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mara. Vereador Chumbinho. Boa noite, presidente. Boa noite, nosso prefeito em exercício, aos colegas vereadores e a todos que nos acompanham. Também quero dizer para os senhores que estudei bastante, estou estudando. Esse foi um grande momento da Câmara na questão da democracia e a gente está ouvindo e tirando as conclusões. Então, o meu trabalho, com toda a minha humildade, foi de ouvir mais para depois tomar uma decisão. Então, eu agradeço a todas as pessoas que eu fui conversar, que me deram conselho e me explicaram, né, de que forma a gente vai tomar uma decisão correta e que seja melhor para todos. Boa noite, Ericei. Vereadora Maria. Alô? Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Thomas. Boa noite aos demais colegas, às pessoas que nos acompanham e a todos que estão aqui presentes. Gente, que desafio. Pela primeira vez na minha vida, como vereadora, estar enfrentando esse desafio. Na verdade, muito bem conduzido por esta casa, pelo nosso presidente, de forma a ouvir, a poder ter o acesso, de ter o conhecimento desse momento tão desafiador. E estar com vocês, proprietários, ouvi-los e nos orientar e nos ajudar, né, como já disse os nossos colegas, a importância desse ouvir e desse entender a colocação de vocês, no sentido de poder tomarmos a atitude mais correta e mais certa nesse momento. Com certeza vamos estar ali procurando fazer o melhor. Gente, obrigada por vocês ouvirem a gente, por estarem presentes, por estarem colocando as necessidades, os desafios, as angústias de vocês, porque as angústias de vocês com certeza são nossas também. Então, ouvir vocês vai nos clarear um pouquinho mais, né? E como já disse o nosso colega, estamos estudando, estamos analisando, estamos buscando meios para que a gente realmente possa tomar a decisão e a atitude mais correta. Gente, muito obrigada e contem conosco. Obrigado, vereadora. Vereador Mazeto, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente. Saudando o senhor, gostaria de saudar o prefeito em exercício, Dr. Thomas Shima, demais colegas e a todos que nos acompanham aqui nesta casa e via transmissão por redes sociais. O momento é muito importante, o momento de ouvir a nossa comunidade, relevante para a democracia e com certeza para embasar nossa decisão com relação a este projeto. Um projeto polêmico que partiu de forma um tanto quanto unilateral, mas que nós estamos aqui para ajustar e fazer da melhor maneira possível, conciliando os desejos da comunidade, os desejos dos proprietários e com certeza vamos buscar o melhor resultado para a comunidade veranense. A participação dos proprietários, da comunidade, dos conselhos culturais é importantíssimo para que nós tenhamos fundamentação, para que este projeto não prejudique Veranópolis, não prejudique o desenvolvimento da cidade. Faço aqui a minha crítica também, a falta de critérios na elaboração desse projeto. Eu acho que podia ter sido feito de uma forma totalmente diferente e deixo o meu registro quanto a essa crítica. E com certeza todos podem contar conosco para que esse projeto saia contento da comunidade de Veranópolis. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Rodrigo Costa. Boa noite, senhor presidente, ao nosso prefeito em exercício, Dr. Thomas, ao pessoal que está aqui hoje, o pessoal da casa também. Primeiramente dizer que é um orgulho muito bacana da forma que a casa levou esse projeto em diante, escutando todas as partes, escutando todas as opiniões, foi bem importante. As opiniões de vocês nos protegem de certa maneira, nos encaminham as nossas decisões para um determinado caminho. Isso é muito importante, escutar a todos. Para mim também é gratificante fazer parte desse momento, em questão de conhecimento, não tinha tanto conhecimento nessa área, a gente busca ler, conversar com pessoas mais experientes, mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai buscar tomar as decisões articuladas da maneira mais coerente e justa possível, para que ninguém saia lesado. A gente sabe que mexer com patrimônio, mexer com dinheiro realmente não é uma situação delicada, e a gente está aqui com 9 vereadores de uma forma assim única. Posso falar para vocês, quando a gente senta conversar desse projeto, a gente tem um carinho muito grande, a gente busca as maiores informações possíveis, a gente está se empenhando muito nesse projeto, porque realmente a gente quer fazer justiça, de uma forma que o patrimônio municipal seja preservado, ok, mas que ninguém seja lesado por isso. Esse é o meu manifesto. Eu gostaria que vocês dessem realmente as opiniões, que isso nos protege, e fiquem tranquilos que a gente vai fazer da forma mais justa possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Luiz Carlos Comioto. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. É com muito orgulho que quero saudar nosso prefeito, Thomas, meu amigo vai. Quero dizer para vocês que de todos os debates que já tivemos e ouvimos a UX, todo mundo que trabalhou nesse projeto, eu fico bem tranquilo em dizer para vocês que eu já tenho, na minha cabeça, eu já tenho uma decisão, já me manifestei em outras ocasiões, onde que nós podemos juntar a necessidade da Constituição, que nós podemos preservar o patrimônio de uma forma onde que nós não prejudicamos os proprietários. No meu ponto de vista, sempre a propriedade em primeiro lugar, nós não podemos invadir a propriedade. E, então eu defendo sempre que se para o município tiver algum imóvel de grande relevância, nós não podemos prejudicar a propriedade deste imóvel. E sim, nós vamos criar maneiras em que o município consiga, na pior das hipóteses, adquirir das famílias para preservar, se necessário for, mas sem causar prejuízo nenhum para o proprietário. Essa é a minha posição. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Adri. Boa noite, presidente. Boa noite, Thomas, prefeito em exercício, colegas e todos que nos acompanham, pelas redes sociais e que nos acompanham aqui nesta casa. Realmente, é um momento de discussão, de podermos ouvir mais uma vez todas as demandas e todas as opiniões. Como até os colegas já comentaram, estamos conversando e estudando bastante, e eu acredito sim que a autonomia de cada proprietário deve permanecer. A parte histórica precisa ser preservada, mas também
parte privada não deve ser lesada nesse sentido. Né? Que tenhamos, então, uma boa reunião e, com certeza, estaremos acompanhando os demais passos dessas etapas. Obrigado, vereadora. Nesse momento, com grande prazer, passamos a palavra ao prefeito de exercício, doutor Thomas, que se sente em casa aqui na Câmara de Vereadores, né, doutor? Estão me ouvindo? Não? E agora? Agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Me senti na obrigação de vir aqui, eu não podia deixar de vir aqui hoje. Temos os representantes do Executivo aqui, mas até como uma coisa pessoal, o Marcelo e eu conversamos muito durante os últimos 60, 90 dias a respeito de tudo isso. Eu acho que a gente tem duas coisas muito importantes. A necessidade da preservação do patrimônio, e não estamos falando só das residências de vocês, estamos falando do patrimônio histórico e cultural da cidade, que engloba muitas coisas, e não podemos esquecer que essa lista de 80 endereços não é a lista definitiva de forma nenhuma, não é a lista definitiva de forma nenhuma, e esta casa tem a possibilidade de decidir quais são esses imóveis. Tem imóveis que certamente não vão poder deixar de ser conservados por nós, e aí nós temos que achar nesta casa a maneira de se compensar ou, enfim, achar, esse é o momento de ajustar a lei, tá, e entregar aos nossos vereadores esse baita pepino que é essa lei que foi lançada no colo deles. Tá? O passado eu não discuto porque já foi discutido. Tá? Se podia ter sido feito de outra forma, infelizmente não. Nós temos que resolver, desde 2017 está sendo cobrado. Tá? E o Executivo chegou num ponto em que não existe mais a possibilidade de protelar essa lei. Eu acho que é muito importante que a gente se atenha à discussão da lei, porque a discussão do patrimônio em si, das casas e assim por dos imóveis, é depois. E inclusive isto vai gerar outra lei, vai ser uma pontuação de cada imóvel, e esse linha de corte pode entrar aí novamente quais as residências e monumentos e que vão entrar na conservação. Então tudo isso tem tempo para se discutir com muita tranquilidade e muita serenidade. O que não pode acontecer é prejuízo, na minha opinião pessoal agora, patrimonial para famílias com um imóvel só, ou situações específicas que vão aparecer nessa discussão nos próximos tempos. Tá? Esse é, no final, agora eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu espero não atrapalhar a reunião, eu estou quieto, não vou falar, eu só vim aqui como representante do Executivo, eu acho que eu tinha a obrigação de estar aqui. Uma boa noite. Obrigado, doutor Thomas, pela sua presença, nosso prefeito em exercício. Nós vamos iniciar o processo e nós pedimos encarecidamente a cada pessoa inscrita que terá 2 minutos para fazer a sua manifestação oral. Nós vamos controlar esse tempo e será dado um sinal sonoro avisando quando terminar esse período, e a pessoa assim proceda à conclusão das suas ideias. Agradecemos a presença também da secretária Diana, do secretário Eliezer, que estão presentes hoje nessa noite, e de imediato passamos a palavra à secretária Diana. Boa Por noite gentileza, a todos. Todos que forem até o parlatório, falar bem próximo do microfone para que a gente possa beneficiar também as pessoas que estão ouvindo pelo Facebook. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Cristiano Dalpai, cumprimentar o nosso prefeito, Dr. Thomas, e cumprimento a todos os vereadores presentes.
Também quero cumprimentar a todos que estão presentes nessa noite. Quero me apresentar, sou Diana Alessio Tomiello, estou secretária de Turismo e Cultura do município de Veranópolis. Agradeço a oportunidade que esta Casa Legislativa está proporcionando para que possamos conversar com a comunidade sobre o projeto de lei número 67 de 2021, que dispõe sobre a proteção, preservação e promoção do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural de Veranópolis. Inicio minha fala abordando o que temos hoje. Temos um decreto-lei número 25, assinada por Getúlio Vargas em 30 de novembro de 1937, que dispõe sobre o território nacional. Usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição. Artigo 1º. Constitui o patrimônio histórico artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, que por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Artigo 2. A presente lei se aplica às coisas pertencentes a pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno. Ainda temos, usando da atribuição que lhe confere no artigo 216 da Constituição, capítulo 3º, da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 2 da Cultura. Artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Posso continuar? Sim. Primeiro, as formas de expressão. Segundo, os modos de criar, fazer e viver. Terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e demais outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 2º. Cabe à administração pública, na forma de lei, gestão da documentação governamental, as providências para franquear sua consulta a quando delas necessitem. Artigo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Artigo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Artigo 5º. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminências históricas dos antigos quilombos. Contudo, para preservar o nosso patrimônio, a Constituição Federal Brasileira afirma que o poder público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e de outras formas de acautelamento de preservação. A partir da aprovação do projeto de lei 67 de 2021, de proteção, preservação e promoção do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural, a Secretaria de Turismo e Cultura, juntamente com o Conselho Municipal das Políticas Culturais e do Patrimônio Cultural, tem como uma de suas competências a elaboração de um plano de preservação do patrimônio histórico para que possamos estabelecer os limites e as diretrizes para preservar o patrimônio histórico e arquitetônico e manter viva a memória de nossa comunidade. O patrimônio construído e preservado é de fundamental importância para as futuras gerações. Será proposto também o desenvolvimento da educação patrimonial nas escolas como uma atribuição deste plano, envolvendo a comunidade escolar no reconhecimento e na valorização dos bens culturais e das pessoas que formam o patrimônio cultural, histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Desta forma, a Secretaria de Turismo e Cultura conta com o apoio da Câmara de Vereadores e parabeniza pela condução e transparência neste projeto de lei. E ressalva a importância de termos uma lei municipal que regulamente e atenda às necessidades de nossa comunidade, tanto na valorização do patrimônio histórico-cultural, como na preservação das paisagens, nas obras de arte, nas festas populares, na culinária ou em qualquer outro elemento cultural, mantendo a identidade de nossa comunidade. Desculpa a minha falta de fôlego depois do Covid. A gente respira com dificuldade. Era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Secretário Eliezer, em vista da secretária Diana ter se alongado, seu tempo é um pouco menor. Bom, boa noite a todos. Boa noite, presidente, nosso prefeito Thomas. Vou ser bem breve, sim. Como a secretária Diana já falou e o nosso prefeito Thomas, o executivo cumpre um rito constitucional, uma obrigação constitucional de encaminhar esse projeto de lei 67, que versa sobre o patrimônio histórico cultural, e entende que é um assunto extremamente sensível, um assunto que divide opiniões, e por isso buscou ser o mais técnico possível, buscou auxílio da Secretaria da UX, da Universidade de Caxias do Sul, justamente para tirar qualquer viés político ou partidário desse assunto. Por ser uma obrigação constitucional do município, essa atribuição constitucional também recai sobre a Câmara de Vereadores, né? Que é o órgão que a gente entende que tem a legitimidade para fazer essa discussão com a sociedade. A Câmara cumpre mais um rito importante hoje desse processo, né? Já ouviu a universidade, ouviu o conselho, os proprietários e agora essa audiência pública. É importante frisar, deixar claro até, e esse aqui é o principal enfoque da minha fala, que é importante ficar claro que nesse momento o que está em discussão é o projeto de lei. É que lei que nós queremos sobre o patrimônio histórico e cultural. É importante que essa lei ela não tomba nenhum imóvel que tá nessa relação, nesse inventário. Ela simplesmente versa sobre os benefícios, as penalidades e os incentivos para quem vai ter o seu imóvel, poderá ter o seu imóvel tombado. Essa é uma segunda etapa do processo. Então, eu entendo que o foco hoje, ele é importante, ouvir a opinião de vocês, mas ele tem que ser também uma questão técnica, né? Para a prefeitura faz a meia-culpa, entende que de repente a lei poderia ter sido enviada de uma forma diferente, não tem problema, a prefeitura faz essa meia-culpa, mas existe a possibilidade nessa casa de nós entregarmos para a comunidade veranense uma lei que atenda à necessidade do município de Veranópolis. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Eliezer. Um pouco mais. Secretário Eliezer, secretária Diana, prefeito Thomas, nós sempre tivemos o cuidado aqui na Casa Legislativa de tratar esse assunto separado. A parte de tombamento é uma parte a posterior. Uma própria lei, a Constituição fala no tombamento. Nós temos discutido bastante a listagem do patrimônio. É aí que a Câmara de Vereadores se atém em todas as suas discussões. Nós aqui dentro da Câmara de Vereadores, em momento algum, utilizamos a palavra tombamento ou falamos que os imóveis seriam tombados. É bom que a gente esclareça essa situação. Sempre falamos em listagem de patrimônio, embora as pessoas ouvem e acreditam o que querem. Mas nós sempre tivemos esse preceito de não misturar a listagem do tombamento, a listagem de patrimônio com o tombamento. Primeira inscrição, ficha número 1, senhor Nelson do Meneghini. Senhor Nelson do Meneghini, por gentileza, o senhor tem 2 minutos. É por ordem de chegada.
Boa noite, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cristiano. Boa noite, senhor prefeito municipal, doutor Thomas, senhores vereadores, público aqui presente e que nos acompanha também pelas redes sociais. Eu sou Nelson Domenicini, estou aqui na qualidade de conselheiro municipal do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, representando a entidade Centro Cultural de Veranópolis. O Centro Cultural de Veranópolis foi fundado nos anos 80 e um dos seus objetivos era também tratar da questão cultural referente à nossa cidade, dos formadores, colonizadores, formadores do nosso município. Também as atribuições do Conselho Municipal referem-se a todas as manifestações culturais que ocorreram, se desenvolvem e acontecem no município de Veranópolis. Nessas manifestações culturais, logicamente, está incluído o patrimônio arquitetônico histórico, que é o que redundou nesta lei que atualmente está em discussão no nosso município, visto que trata exclusivamente daqueles monumentos que se referem à nossa história. Muito bem, foi colocado aqui já pelos diversos oradores, inclusive o próprio prefeito municipal, a questão da legislação, decorrente da nossa Constituição brasileira, desde os anos 1937. No Estatuto da Cidade também faz referência com relação a esta questão e que hoje o município se vê na obrigação de editar uma lei regulando sobre as questões referentes ao seu patrimônio. Quando nós fizemos a nossa participação na discussão a convite da Câmara de Vereadores, com o Conselho, o Centro Cultural e os distintos edis, nós procuramos fazer de uma forma que pudéssemos transmitir a eles o que as interferências que o Conselho estava tendo nessa questão. Por fazer parte do nosso plano de trabalho, é que nós estamos, nesse momento, aqui tratando da questão. Fiz questão de dizer aos nossos vereadores que a lei estava muito bem elaborada nessa questão, porque eu fui pesquisar, fui buscar informações, tanto da lei original quanto das posteriores que fizeram as suas modificações, para entender perfeitamente o cerne da questão e qual é a contribuição que nós poderíamos dar na elaboração final desse documento para a nossa cidade. Mas frisei também que era interessante que a gente observasse, e eu peço também que os senhores façam isso, a questão dos objetivos dessa lei. Além da questão financeira, que é o principal escopo da lei que está sendo tratada por nós, que interfere diretamente nos proprietários, é importante que seja frisado e entendido aqueles objetivos que norteiam a elaboração de qualquer lei e que hoje, eles são bastante interessantes, considerando toda a questão social que envolve uma lei municipal. Então, eu pediria novamente que se atenham exatamente no significado de cada um daqueles objetivos na questão final dessa legislação. Muito poderíamos falar ainda, principalmente na questão dos critérios e demais formas como a legislação foi elaborada e o levantamento, o inventário foi procedido. Peço aos senhores que tiverem oportunidade, observem e se atenham também às questões relacionadas a esse livro, que foi escrito por um veranense de muito conhecimento nessa área, que trabalhou nessa área, que fez levantamentos, que fez inventários, que trabalhou em leis para municípios de tombamento de inventários e que tem uma lógica, visto que o que ele fez, o que ele faz, o que ele escreveu, são baseados em convenções internacionais. Às vezes a gente não entende por que o pesquisador elaborou daquela forma, mas existem convenções que devem ser observadas. Então são questões dessa forma que precisam também ser entendidas. Conselho Municipal da Cultura e Centro Cultural de Veranópolis está aqui para colaborar, participar e elaborar uma lei que seja benéfica, tanto para os proprietários quanto para o município. Estamos aqui para trabalhar junto com os senhores. Obrigado.
Ficha número 2, arquiteta Paula Fogaça. A gente pede a gentileza para que o pessoal se atenha ao toque do vereador Chumbinho. 2 minutos. Boa noite a todos, boa noite às autoridades. Eu sou Paula Fogaça, arquiteta urbanista. Eu sou assessora de arquitetura e assuntos patrimoniais da Tua Serra e também vice-presidente do Conselho da Cultura. A gente se reuniu e pontuou algumas coisas para contribuir, né, com a situação atual, e eu não sabia que tinha 2 minutos, então eu vou tentar ser bem rápido. O primeiro ponto é alertar para a diferença entre inventário e tombamento. Vimos em diversas entrevistas, enfim, várias pessoas confundindo essas questões, né? O tombamento, ele está devidamente regulamentado em legislação infraconstitucional pelo Decreto-Lei número 25 e impede o proprietário de qualquer mutilação ou demolição. Ele pode ser feito através de permissão do proprietário ou desapropriação do bem por um órgão do governo. Já a inventariação, que é o que estamos tratando também, é um documento que sinaliza os bens de interesse patrimonial do município. Então, são coisas distintas. Outro ponto que é de extrema importância é a participação de quem construiu, preencheu as fichas e organizou a metodologia em todas as reuniões, não somente com os vereadores. Porque as pessoas que são proprietárias dessas edificações, elas não têm obrigação de saber os termos corretos. Então, a gente acha que as pessoas responsáveis devem conversar com todos, né? E eles devem defender as fichas, explicar e instruir, né? Nem que seja em reuniões à distância, né? Em sistemas híbridos, a população aqui sentada e talvez eles em reuniões online. Isso é de extrema importância. Também, para finalizar, eu vou pular, senão vai demorar muito, tá, pessoal? A gente traz aqui o que aponta a nossa legislação no artigo 216 da nossa Constituição. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriações e de outras formas de acautelamento e preservação. A Constituição Federal também determina que todos têm direito à memória, preservação do patrimônio cultural e acesso à cultura. Cabe frisar que Veranópolis não é formado somente por 80 habitantes. Nossa cidade possui 26 mil habitantes. Só vou terminar o parágrafo, bem rapidinho. Pontuamos o nosso respeito aos proprietários e nos solidarizamos, inclusive, e concordamos com muitos pontos que os proprietários fizeram os apontamentos. Dessa forma, parabenizamos a coragem do setor da Prefeitura responsável pelo inventário de cumprir o seu papel de acordo com o que rege a nossa Constituição. Parabenizamos a Câmara de Vereadores por ouvir a todos e nos colocamos à disposição da população para auxiliar no que for possível através do Conselho e da Tua Serra. Obrigado. Obrigado a você, Paulo. Ficha número 3, Vanderlei Sense Freitas. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Apenas quero ressaltar que todo o nosso grupo de pessoas que estão nesse inventário, que tem algum imóvel, gostaríamos que fosse retirado, né, os nossos imóveis desse inventário e que seja apenas colocados bens públicos, né, que tem muita coisa bonita, tem muita coisa interessante, muito mais atrativa e útil para a população inteira, né? Assim como tem também bens imateriais, que existem muitas coisas que eu acho que são prioridades até mesmo para a educação, porque hoje nos colégios não são passado material completo sobre a minha casa, por exemplo, a casa do meu vizinho, né? Então, são outras coisas que podem ser colocadas e tiradas do inventário as casas propriedades, porque nós trabalhamos para conseguir alguma coisa. E isso é injusto. Então, temos que ter alguma coisa que seja benéfico para todo mundo, e não maléfico para alguns. Essa a minha posição. Muito obrigado, boa noite. Ficha número 4, Marcelo Farina Casarim.
Boa noite a todos. Mais uma vez eu queria cumprimentar a Câmara de Vereadores pela forma com que está conduzindo isso, dando oportunidade a todos para expressar a sua opinião e com relação a esse trâmite. Eu venho representar agora, nesse momento, não só a minha família, mas todo o grupo de proprietários que estão insatisfeitos com essa situação. Desculpa. Nós solicitamos que sejam retiradas as nossas casas dessa listagem. Tá? São propriedades particulares, né? Nós preservamos até aqui os nossos patrimônios sem a necessidade de ser cerceada a nossa liberdade. Tá certo? Os patrimônios privados, eles são sagrados. Eles são de uma família que lutou para tê-los. Tá certo? Então nós não admitimos, achamos aviltante, né? Nos sentimos invadidos, tolhidos. Tá certo? Façam um exercício de uma coisa que a gente usa muito na medicina: empatia. Se coloquem no lugar dessas famílias, tá? De vir de cima para baixo uma regra dizendo aqui vai ser desta forma. Getúlio Vargas morreu com um tiro no peito. Nós estamos em 2021, tá certo? É inadmissível tu chegar na casa de alguém, façam esse exercício. Aqui, de agora em diante, vai funcionar dessa forma. É aviltante, tá certo? Isso vai criar uma mácula que vai ser difícil de limpar, principalmente com pessoas que estão aqui nessa cidade há centenas de anos. Nós estamos falando de pessoas que ajudaram a comunidade. Respeitem isso. Respeitem isso. Vocês não estão lidando com qualquer pessoa, com pessoas que estão preservando as suas coisas. A gente não precisa que ninguém chegue e tolhe a nossa liberdade. De dizer que não pode ser pintado de tal cor, que tu não pode fazer um prédio atrás porque vai ocluir a visão, leis de entornos, uma série de regras. São propriedades privadas. O meu município não é assim. Ele não é assim. Tá? Veranópolis vai respeitar isso. Ele é diferente dos outros lugares. E aqui vocês têm a oportunidade de adequar a lei que nós somos a favor. Tá? E tem que existir a lei. Para a comunidade nossa, a gente se enxerga na rua a todo momento. Como é que vai ficar isso? Incentivos ínfimos. Ínfimos. Então, assim, ó, patrimônio histórico. Tem muita coisa bacana. Veranópolis é uma cidade sensacional. Tem uma história linda. Tem muita coisa que pode ser preservada sem machucar ninguém no individual. Existe o coletivo, mas existe o individual. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês, tá? Comentei com o Thomas o quanto eu me senti bem aqui dentro. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, doutor Marcelo. Ficha número 5, Joel Dal Ponte. Boa noite. Hoje eu estou vindo representar talvez alguém que nunca foi chamado e é uma crítica, não sei a casa ou alguém que eu possa fazer, que o processo ele não foi cumprido de acordo. Eu vou ler só um artigo desse projeto de lei, artigo 29. Sem prévia autorização, não poderá ser executada qualquer obra nas vizinhanças do imóvel tombado, que possa impedir-lhe ou reduzir-lhe a visibilidade, ou ainda que, em juízo de órgão consultivo, não se harmonize com o aspecto estético e paisagístico do bem tombado. Final do parágrafo 2º. Proceder-se-á a averbação a que alude o artigo 25, parágrafo único. Em qual momento os vizinhos de todos esses imóveis foram chamados aqui?
O Marcelo agora acabou de colocar que existe um benefício pífio para os proprietários. E os vizinhos que não têm benefício nenhum e vão ter averbados no seu registro de imóveis que não vão poder construir. A lei, em nenhum momento, ela está tratando essa vizinhança e dando algum benefício para ela. Parece que foi simplesmente um copia e cola de uma legislação que veio da UX. Eu fiz alguns outros levantamentos também, então, já que tem um pouquinho de tempo, dessa lei. Eu escutei as entrevistas de todas as pessoas que teve, inclusive do senhor Carlos Eduardo Mesquita Pedoni, que parece que foi o pai desse projeto de lei. Questiona, eu cheguei a contar, em 8 oportunidades ele só falava assim, índice construtivo, índice construtivo, índice construtivo. Parece que é uma legislação de uma cidade grande querendo ser aplicada em Veranópolis. O que é um índice construtivo? Isso foi colocado pelo Lui na outra reunião. Aumento de andares em prédios em Veranópolis. Indiretamente, uma lei que vocês estão achando que vai melhorar o patrimônio histórico, vocês estão aumentando, verticalizando ainda mais a cidade. Eu gostaria que todo mundo fosse no hospital ou fosse no bairro Femaçã e olhasse para o centro da cidade. E vejam se nós temos uma cidade de patrimônio histórico ou vocês só vão ver prédios. E essa lei ela está querendo subir mais ainda prédios a um custo muito baixo. Nós temos o vereador Iti, que sabe quanto custa hoje um índice construtivo. E da maneira que vai ser feito, esse índice construtivo não vai mais ter valor e a cidade cada vez mais alta. Pensem também nessa posição. Obrigado, João. Ficha número 6, Lia Mônica Farina Anini. Boa noite. Bom, pessoal, mais uma vez estamos aqui, né? Boa noite a todos vocês. Como é curtinho o nosso tempo, eu queria dizer para vocês o seguinte. Na ideia de representar os proprietários dessas casas que estão em inventário, a gente solicita encarecidamente a todos vocês que se coloquem no nosso lugar e retirem as nossas casas desse inventário. Em primeiro lugar, porque a história dessas casas são nossas e não é de uma comunidade. A gente faz parte dessa comunidade. A gente busca. Eu não nasci no outro planeta, eu nasci em Veranópolis. Eu tenho carinho pelas coisas de Veranópolis, participo das coisas de Veranópolis, gosto da cidade onde eu moro. Então, eu me emociono, gente. Desculpe. Mas, enfim, assim, ó, o que a gente veio hoje aqui buscar é pedir à Câmara de Vereadores, dentro da proposta dos proprietários, que a gente possa participar de alguma forma dessas leis que vão ser mudadas. Porque até agora, gente, por incrível que pareça, tem gente que recebeu uma notificação há menos de um mês. Há menos de um mês, para se inteirar de um processo que envolve o bem material dele. Que tempo ele teve para fazer uma busca? Bom, se não fosse a Câmara de Vereadores, nós não saberíamos nada até agora. Nada. Somente uma informação, uma notificação que a minha casa estava dentro de um inventário. Então, hoje, pedindo a todos vocês, nós queremos participar, os proprietários, numa comissão pouca,
poucas pessoas, mas extremamente bem representada por todos os nossos colegas de inventário, vamos dizer assim. E nós queremos participar, se for possível, porque tem outras entidades, talvez, que façam essa participação, e nós gostaríamos de participar também. Eu não posso mais me deter muito, tinha muita coisa para falar, mas eu quero dizer outra situação. Tem bens imóveis, culturais, só um pouquinho, Cristiano, me deixem mais um pouquinho. Hoje, ou ontem, nas redes sociais, botaram uma foto das festas de Nossa Senhora de Lourdes, lá do lado da praça. Meu Deus, foi uma chuvalhada de, ai, que saudades, ai, que coisa boa, ai, que vontade de ter isso perto. Então, gente, nós temos muita coisa importante para ser ressaltada e ser buscada dentro da nossa estrutura cultural. E não está sendo uma coisa que eu tenho que enaltecer, que é uma coisa minha e que eu gostei muito. A área coberta, eu acho que nessa nostalgia de receber a festa Nossa Senhora de Lourdes lá do lado da praça, a Diana resgatou um carnaval que foi maravilhoso. Então vamos buscar e vamos botar nessa lei essa coisa cultural que nós temos e sobra. Nós gostaríamos de participar, os proprietários, com muitas sugestões. Por quê? Porque dentro das nossas reuniões apareceram muitas sugestões. Cada um tinha uma ideia. Por que não botar dentro dessa lei? Mas tirem as casas da gente. Valorizem outras situações imóveis. Mas não tirando o que é da gente, né? Por favor, eu peço a vocês. Obrigada. Obrigado, dona Mônica. Ficha número 7. Esther Valdemarca Sangali. Boa noite à mesa diretiva, boa noite a todos. Não vou me estender muito e nem vou ser repetitiva, mas essa questão, então, de patrimônio histórico, como disse a nossa secretária Diana, ela envolve todos os bens materiais e imateriais. E aquele montante de condições que ela relatou, né, que é cultura, que é ecológico, paisagismo, etc., 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 onde a parte arquitetônica faz parte. Mas é uma pequena parte, né, dentro de essa grande coisa. Então, o que a gente quer é que realmente as nossas casas sejam retiradas desse primeiro inventário e que a gente possa fazer parte da reelaboração desse projeto junto com a Câmara. Alguns representantes, pode ser só alguns, não, né, dos 80, mas que essa reelaboração e essa conversa com a Câmara ela seja uma coisa bem objetiva e não apenas de agendamento, como já teve, que as pessoas foram ouvidas, não é? Reunião uma vez de 40 pessoas, outra de 40, depois com a cultura, agora com a comunidade, que a maioria aqui são as pessoas que fazem parte desse inventário, mas que sejamos participativos nessa reelaboração. E outra coisa que eu queria deixar, como é que a gente diz? Bom, afinal, falar aqui é que a gente acha isso muito injusto com toda a família que trabalhou em cima de um patrimônio e fez a sua história, que só interessa a nós,
da família e não vai interessar turista nenhum, né? Que isso seja preservado sim, e que não só os nossos pais que fizeram, que construíram essa casa, como também nós, os filhos, e depois os que estão por vir. Que não foi à toa que se trabalhou como um assalariado durante 30 anos e se teve ali uma poupança que, graças a Deus, os valores para poupar a gente trouxe de casa, né? E se optou por residir nesta casa, investir toda a nossa poupança nesta casa, assim como vários outros proprietários fizeram. Então é injusto que isso seja retirado de nós. É isso, obrigada. Obrigado, Esther. Ficha número 8, Luiz Antônio Schmitz. Boa noite, pessoal da mesa, vereadores, e eu acho que nós temos 3 pontos que são bem cruciais para resolver. Um é a lei que foi do patrimônio público, né? Outro é como vai ser interpretado pela Câmara e formular as leis sobre o que vai ser, o que destinado ou não. A vontade das pessoas que têm os patrimônios que querem dispor, acham que realmente assim seja, com o apoio da Prefeitura. Tá. O fato da perda, né, dos proprietários é clara, notória, não tem compensação. Toda lei ela é feita da seguinte forma: tu faz a lei, a despesa e a origem do dinheiro. Não tem nada. Está tudo errado, no meu ponto de vista. A forma como ela foi apresentada para a gente foi um pouco abrupta, foi uma violência, ninguém tomou um calmante antes de receber uma notícia dessas, né? Que as nossas coisas seriam administradas pelo poder público, coisa assim. Outra coisa, nós somos contra esse inventário. A qualificação de quem inventariou, eu nunca ouvi falar nessas pessoas, talvez eu não tenha acompanhado o desleixo, né? Mas não é uma opinião muito centralizada de uma pessoa, né? E a gente está muito abalado com isso. E deixo na mão de vocês essa solução, né, que abala muito o patrimônio das pessoas. Se for falar individualmente, tem coisas trágicas. Tem pessoas que montaram sua vida dentro de uma caixinha. Ó. A gente escutou aquela fábula da formiga e da cigarra, né, que a gente tinha que guardar para o futuro. E hoje isso está sendo cerceado da gente. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Ficha número 9, Alceu Ferronato. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a essa casa a oportunidade de cada um se expressar e expressar a sua vontade. Dizer que a lei elaborada, tecnicamente, é uma lei muito bonita. Mas eu gostaria que vocês, vereadores, se dessem conta e refletissem que por trás do racional, do tecnicamente correto, existem pessoas. Existem histórias de vida. Existem sofrimentos. E existem sonhos que, na verdade, essa lei vai interromper. Então, assim, cabe a vocês colocar carne nessa lei, levar em conta o humano que existe por trás. Por isso, como membro do grupo que está diretamente envolvido, eu gostaria que fosse retirado as propriedades dessa lei que foi elaborada, da forma como foi elaborada. Eu questiono os critérios que estão contidos aí, tá? E são questionáveis. Eu consultei técnicos, inclusive, para me ajudar a fazer esse questionamento, tá? Não basta a gente dizer, estamos respaldados pela lei maior que está na Constituição. Eu acho que nós podemos e devemos fazer diferente. Tá?
Então, acredito que a vocação de Veranópolis é uma vocação também industrial. Obviamente que nós queremos atrair turistas também, mas eu acho que nós podemos fazer uma coisa diferente, construída com critérios diferentes. Então, é esse desafio que eu gostaria de deixar para vocês, vereadores. Obrigado. Obrigado, Frei Alceu. Ficha número 10, André Ricardo Badalotti. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu vou começar dizendo que se fosse uma coisa boa, não teria toda essa repercussão negativa, principalmente entre 99,9% dos proprietários envolvidos, né? Então, eu acredito que se fosse uma coisa realmente boa, teriam recebido de melhor maneira, com certeza. E eu acho que a gente pode, sim, tudo bem, está baseado na Constituição, mas a gente sabe que cada município faz a sua lei. E pelo que a gente acompanhou até agora, o que aconteceu aqui, pelo que a gente soube, né, foi praticamente um copiar e colar e somente isso, né. Então eu vou só acompanhar o pessoal que falou aí, a gente quer que seja retirado nossas residências, nossos imóveis do inventário, porque eu acho que a gente pode sim criticar a maneira que foi feita, tá? Porque eu não sei vocês aqui, mas eu cresci ouvindo falar que Veranópolis era a terra da maçã, o berço nacional da maçã, e não sei. E eu posso estar muito enganado, mas eu acho que eu não vi naquela lista nada a respeito da pavilhão da FEMaçã, enfim, né? Eu não sei, então, se quem fez esse estudo aí foi realmente tão a fundo assim, porque eu acho que uma das principais partes da cidade foi sempre conhecida pela Festa Nacional da Maçã, né? E, então, eu acho que a gente pode, sim, criticar esse estudo. E como o pessoal falou, né, às vezes mesmo estando na lei, assim, acho que a partir do momento que tu está sendo prejudicado, né, tu passa a olhar mesmo na lei de maneira diferente. Tá? É sempre muito fácil, eu sempre digo isso, que é muito fácil para quem está fora analisar, parece tudo muito bonito, mas temos muitos exemplos aqui de pessoas que, se nossos imóveis estão em pé ainda, é porque foram muito bem cuidados até agora. Temos aqui dezenas de exemplos de casas lindas, né, que foram cuidadas até hoje e nunca precisou de uma lei para isso, né? Inclusive, todo mundo gastando o seu dinheiro, o seu trabalho aí, né? Então, eu acho que não é agora que a gente vai perder a autonomia, porque da maneira que estão falando, dá a impressão que de um momento para outro vai querer todo mundo derrubar as casas e não vai sobrar uma casa em pé em Veranópolis, né? Então, eu acho que o pessoal tem que ter um pouquinho de cuidado aí, né, nessa parte. Aí, se as casas estão em pé hoje é porque todo mundo manteve, gostou. E pode ter certeza que 80% ou mais das pessoas que estão nessa listagem aí vai continuar mantendo suas casas da maneira que está. Mas a gente não pode perder a autonomia total sobre os nossos bens. Era isso. Obrigado, André. Ficha número 11, Neymar Caglione. Boa noite a todos. Assim como os demais colegas, eu também peço encarecidamente para a retirada do nosso nome do inventário, e assim como os demais. Muito se falou que é imaterial, né? Não se falou. Imaterial é quando eu levanto de manhã cedo e trabalhar para ter meu bem. Ele tem um valor para mim. Esse bem é meu. Fui eu que comprei. Com 12 anos comecei a trabalhar. Assim como os demais, se foi herança ou não, os pais deles trabalharam. Tu ser cerceado de não poder utilizar aquilo que é teu, tu não poder modificar, se tu se sente constrangido dentro de casa, tu quiser uma segurança maior, tu não poder colocar uma grade na tua casa, e tu não tem mais direito, sinceramente, a pouco ou nada naquilo que é teu. Muito se falou também em delegado, né? Eu fiquei pensando comigo, deita de noite, fica pensando, eu comprei esse imóvel, eu sinceramente acredito que não devia nem ter comprado, porque eu pensei em deixar um legado para minhas filhas, e se acaso um dia eu precisasse, eu teria o que me sustentar. Aí agora já com o nome no inventário, já sou banido, eu tenho que pedir autorização para alguém já, ou do Poder Executivo,
o legislativo está auxiliando a gente. Então, cerceamento. Se tu tem a tua casa e tu quer fazer todo mundo quer evoluir, eu acredito. Ter melhorar de vida. Agora vamos remodelar a Júlia de Castilhos. Então, se remodela o Júlia de Castilhos. Não, mas o meu bem eu não posso mexer no meu bem. A Júlia de Castilhos vai ser remodelada, vai ser uma infraestrutura, uma iluminação nova. Beleza, o meu imóvel é meu, não vou poder mexer. Beleza? Eu vou pedir autorização para alguém para mexer no meu imóvel. O que é imaterial? Imaterial eu levantei de manhã cedo, trabalhar, o esforço meu, dos meus sócios e dos demais que estão aqui. Então, estamos sendo lesados já desde agora. Por isso eu solicito, eu peço encarecidamente aos vereadores que retirem o nosso nome do inventário. Obrigado. Obrigado, Neymar. Ficha número 12, Tobias Menegusso. Boa noite. Vou ser bem breve. Praticamente, pelo que eu vi aí, não tem incentivo nenhum para conseguir manutenção ou manter esses imóveis todos, né? Esse esquema de vender índice, como eu estava dizendo ali, esse projeto ele é um belo de um trabalho acadêmico, que não se aplica aqui em Veranópolis. Não tem como esse modelo de lei funcionar aqui. Então, reiterar, né, que esses incentivos são nulos e inclusive, trabalhar numa remodelagem da lei com a participação de todos os proprietários, né, que façam parte para poder entender melhor como vai funcionar e inclusive por adesão, né, que se a pessoa tem a opção de aderir a esse sistema, de fazer parte, com retorno de, pelo menos, fortes incentivos para que se opte pela essa adesão. Isso é uma sugestão. E, como todo mundo falou aqui, é que nós somos contra, né, essa lei do jeito que está, e também pedir de novo que a população participe de uma elaboração dessa alteração da lei. Só isso. Obrigado, Tobias. Ficha número 13, Rubiane Freitas Baltzera. Boa noite a todos. Grata pela oportunidade, novamente, de nós podermos estar aqui falando sobre a vontade da população de Veranópolis. Eu falo não só em meu nome, mas falo também em nome de todos os proprietários que possuem os seus bens inventariados através do estudo da UX, e principalmente em nome da minha família, família Freitas, proprietária de um dos imóveis, solicitando a retirada de todos os bens inventariados no estudo da UX, com exceção dos públicos, caso o município deseje manter, e dos proprietários que foram por livre adesão, aceitaram a manutenção do seu nome nesse inventário. A gente questiona os critérios utilizados para esse estudo, principalmente o que tange a nossa lei de acessibilidade. A partir do momento que um bem está inventariado, e me corrijam se eu estiver errada, não se pode mexer nele, correto? Indiferente do tombamento, um bem inventariado, eu posso modificar as características dele? Posso. Mesmo estando no inventário, não tem problema? Uhum. Mas é a partir... Precisa sempre... Sim. Sim. Sim.
Mas a partir do inventário eu preciso pedir permissão para alguém para fazer essa alteração. Precisa permissão. Isso. Então, arquiteta Paula, por gentileza, o que está no nosso processo é que sim precisa de solicitar autorização. Então, a partir desse momento, nós não somos mais senhores de vontade de fazer alguma alteração. Nós somos dependentes de uma liberação de um outro poder. Então, esta lei da acessibilidade, a partir do momento que os imóveis estão no arrolamento, no inventário, significa que nós não vamos poder modificar ele sem ter uma permissão de alguém. Ou seja, não é mais 100% nosso. Porque quando é meu, eu faço o que eu quero com ele. Se o carro é meu, eu vendo a hora que eu quiser. Se o meu veículo está alienado, eu vou ter que pedir permissão ou pagar o financiamento antes de vender ele. Não foi entrado nas nossas casas para verificar. O senhor me desculpe que porque acabou, né, tendo a participação de outro, mas é bem rápido, eu já vou terminar. Não entraram nas nossas casas para ver como era internamente. Então foi visto simplesmente a parte externa. E por dentro, como é que está? A gente é realmente uma cidade voltada para o industrial e não para o turismo. Eu acredito muito no turismo de Veranópolis, mas hoje, com a estrutura que nós temos, o turismo não se encaixa, a não ser um turismo rural, que daqui a pouco a gente consiga trazer para Veranópolis mais pessoas. A gente está com dificuldade até de estrutura de hotelaria, então a gente precisa estudar bem essa parte de turismo, ou quais são as intenções dentro deste tombamento, para que justifique o que vai ser realmente levantado, né, dentro dessa lei de preservação da cultura, do patrimônio histórico, cultural e artístico. Os bens imateriais, que são as nossas festas religiosas, as comemorações cívicas, dança, cultura, língua, culinária, as lendas da nossa cidade, né, as histórias, a gente teria que começar por isso, caros vereadores. Eu acho que um primeiro momento é isso que a gente tem que fazer nas crianças, nos jovens, como é o plano da Secretaria de Cultura. Colocar esse amor, esse carinho pela nossa história. Porque enquanto não tiver isso dentro do coração das crianças, esse amor cívico e cultural, nós não vamos conseguir transformar os cidadãos em pessoas que valorizem o que nós estamos preservando. Então, os bens imateriais, sim, são prioridade do nosso grupo de pessoas cujos imóveis estão inventariados. Tudo aquilo que se perde no tempo, que não é dada a devida importância, se perde no ar, e principalmente isso são os bens imateriais. O material tu tem foto para mostrar. O imaterial que não é passado de filho para filho, lendas, histórias, se perde no tempo. A gente não é a favor, não é contra a preservação do patrimônio. A gente é a favor, mas a favor de uma legislação que proteja os bens imateriais, os bens públicos e os bens privados por livre adesão, com benefícios bons suficientes para que as pessoas que estão preservando os seus imóveis, por livre adesão, resolvam entrar dentro dessa preservação. Obrigada. Obrigado, Rubiane. Ficha número 14, Eduardo Farina Anini. Boa noite a todos. Quero aqui dizer que eu sou totalmente ao inventário. Queremos a retirada das propriedades particulares do inventário, a revisão dos entornos e, além disso, a importância dos bens imateriais. Quero aqui citar que a minha interpretação desta lei foi julgar o turismo do nosso município, na minha interpretação. Sendo que eu vou citar dois exemplos. Nova Roma do Sul, que no meu ponto de vista é uma cidade extremamente turística, tem 3.700 habitantes, tem o Eco Parque com raft, com quadriciclo, com tirolesa, bang jump, pousada Vale das Antas, que tem uma vista linda, tem a Vinícola de Bastiani com almoço e janta, cantoria italiana. Isso para mim é turismo. Casa Corda dos irmãos que tem lá em Nova Roma,
agora vão abrir um caminho no meio de uma vinícola, com uma vinícola linda, fazendo pousadas ao redor de um açude. Isso é turismo para mim. Pegar e fazer um inventário de 80 patrimônios, para mim isso não vai gerar turismo para o município. Vou colocar Antônio Prado. Antônio Prado foi tombado todo o centro de Antônio Prado. Aquilo para mim é um retrocesso, um centro arcaico, antigo, sem perspectiva nenhuma. Estão fazendo os entornos da cidade por causa que não podem fazer modernizações no centro. Estão andando literalmente para trás, tá? Esse dinheiro que a prefeitura utilizará para essas coisas dos bens patrimoniais, particulares, quero dizer, será que não vai fazer falta para alguma coisa de melhor relevância? Outra coisa que eu quero citar. Por que tem que ser ofensivo o nosso município ser empreendedor industrial? Qual que é o problema disso? Eu não vejo. Nós temos exímios empreendedores, exímios investidores. Por que a gente tem que trazer tanto turismo para Veranópolis se a vida inteira ele foi assim? Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Eduardo. Ficha número 15, Paulo Busato. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito municipal em exercício, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Minha posição já é conhecida, já me manifestei aqui outras vezes, na rádio hoje de manhã. Eu só lastimo que temos chegado a esse ponto. Eu acho que se tivéssemos conversado de uma maneira diferente, não teríamos chegado nesse nível de divergência, digamos assim. Mas está na mão dos senhores e senhoras vereadoras agora decidirem. Tudo já foi dito, eu acho, né? Nós somos contrários à inclusão de patrimônio particular nesse inventário, por óbvias razões. E alerto que, como advogado há 35 anos, em prosperando alguma coisa nesse campo, nós teremos um embate judicial bonito de ver, porque pessoas vão ser prejudicadas, pessoas idosas vão ser prejudicadas, que têm um estatuto específico para a proteção do idoso, eles têm um privilégio perante a justiça, perante seus direitos, e nós vamos ter, enfim, ao invés de nós cicatrizarmos isso, nós vamos protelar isso por talvez 10, 15, 20 anos. Então, temos a alegria de ter vereadores interessados, competentes, e acho que vão tomar uma decisão que se adeque a todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Ficha número 16, Marco Antônio Bernardi. Boa noite a todos. Duas pessoas que antecederam aqui falaram no 99%, né? Eu devo ser o 1% que falta para a unanimidade, né? Mas eu continuo firme na decisão de que a família Bernardi quer a preservação do patrimônio. Eu não acho também justo que, depois de toda essa polêmica, vai sobrar só a Vila Bernardi como referência, um imóvel a ser preservado. A Vila Bernardi hoje é particular. Ela faz parte dos pontos turísticos do município. Nós recebemos muitas pessoas, não só turistas, pessoas daqui que se lembram das histórias da Vila Bernardi, fazem questão de fazer a visita. Então, como vamos, meu irmão e eu, ser contra a preservação desse imóvel? Eu respeito a posição de todas as pessoas que aqui se manifestaram e os que vão também se manifestar. A Vila Bernardi é um fato um pouco diferenciado. O casal Macedo de Bernardi
fez questão de direcionar a Vila Bernardi nessas condições. E na Vila Bernardi não temos só a Mansão Bernardi, nós temos todo o patrimônio de Mansueto Bernardi, a biblioteca, o acervo. O acervo que nós temos lá, nós nunca contamos, nunca falamos, mas é muito grande. Aquilo é um trabalho para a universidade um dia fazer pesquisas sobre o conteúdo, sobre as cartas, sobre as polêmicas de Veranópolis, muitas polêmicas envolvendo, inclusive, o nome da cidade de Veranópolis. Tem muita coisa que não está bem esclarecida. Isso vai para os pesquisadores, para os historiadores. Não? Então, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar. Eu não vejo outra situação em não incluir a Vila Bernardi nesse processo de inventário. Eu respeito todas as outras colocações, eu até, algumas delas, eu não concordo, né? Mas eu acho que também, junto com isso, nós temos outros imóveis que têm muita história e que, lá no fundo, devam ser preservados, não só a Vila Bernardi. Essa é a minha colocação. Ficha número 17, Paulo Lorenzoni. Boa noite a todos, a todas. Eu venho então pelo Recanto Marista Medianeira, aqui de Veranópolis, consultando a equipe central que cuida desses casos. Eles pediram então para dizer que a gente respeita tudo isso que está sendo feito, mas o nosso parecer é que, por enquanto, entendemos que o Recanto Medianeira ainda não está contemplado nos principais requisitos propostos para este inventário. E a gente também fica muito contente com o trabalho que está sendo feito e temos a esperança que a Câmara, o senhor prefeito, os vereadores que aqui estão e todo esse povo empenhado, possamos, com as luzes do Espírito Santo, encontrar as razões para que aquilo que deve ser feito seja feito com justiça e não com sobrecarga. Precisamos de leveza, precisamos de alegria de viver e não ficar chorando o resto da vida. Então, que sejamos iluminados e que se encontre a melhor forma que seja justa para todos, não só para alguns. Muito obrigado. Obrigado, irmão Paulo. Ficha número 18, Renata Fogali. Boa noite a todos, boa noite prefeito, boa noite Cris, boa noite vereadores. Escrevi várias coisinhas, mas a maioria já falou, vou repetir algumas, né? Então, eu, como cidadã e como proprietária, peço a exclusão junto com os demais proprietários. Então, assim, a gente não concorda porque, assim, olha, eu acredito que tem que ter uma lei, e realmente tem que ter uma lei, mas tem que ser uma lei atrativa, que faça com que as pessoas entrem de livre e espontânea vontade, né? Como o seu Mansueto quer entrar, então, assim, que as outras pessoas também se sintam à vontade de entrar, mas eu quero entrar, o outro quer entrar, mas se eu não me sentir à vontade de entrar, que o meu bem seja excluído, né? Porque, assim, a gente trabalha, faz 4 anos que a gente adquiriu esse nosso bem, né? Em 3 sócios para poder comprar, porque sozinho não tinha como, né? Então, agora a gente se vê de mão atadas, que eu tenho que pedir para alguém para pintar o meu imóvel, para mexer no meu imóvel, né? Então, assim, eu vou deixar para o meu filho um ônus de ter que ficar cuidando de um imóvel que nunca vai poder mexer e ele vai ter que pedir para outra pessoa, né? Então, eu acredito que sim, tem que ser uma lei, tem que ter uma lei mais atrativa para as pessoas entrarem de livre e espontânea vontade. Então, o que eu quero deixar aqui é um questionamento para cada um de vocês. Se coloque no nosso lugar. Vocês gostariam que a casa de vocês estivesse nessa listagem? Que o apartamento de vocês estivesse nessa listagem? Que quando vocês quisessem pintar a casa de vocês, vocês tivessem que pedir? Se vocês tivessem que fazer alguma coisa, vocês tivessem que pedir para outra pessoa para mexer num bem
que é de vocês, que vocês compraram com o suor de vocês, que vocês herdaram dos pais que também trabalharam, né? E eu vou ter que pedir, então, se coloque no lugar de cada um, tenha empatia e pense, se fosse o meu, eu teria a mesma opinião? Eu agradeço a vocês e a gente acredita e contamos com vocês, vereadores. Número 19, Matheus Previeira e Gasparini. Boa noite a todos, boa noite autoridades. Eu sou arquiteto e urbanista e eu venho manifestar que, na minha opinião, tem que ser preservado sim o patrimônio arquitetônico, porque como foi dito anteriormente, todo patrimônio, tanto público quanto privado, ele tem a sua história, tanto para suas famílias quanto para o próprio município. E todas as edificações compõem o conjunto que é a cidade. Cada elemento faz parte de um todo, e todo como se fosse uma engrenagem. Sem pequenas engrenagens, o mecanismo todo não funciona. Então, eu sou a favor de preservar, sim, mas sempre é possível, avaliando se a preservação completa ou parcial, e estando em comum acordo com cada proprietário, sendo público ou privado, sempre respeitando a decisão individual e coletiva de cada um. Muito obrigado. Alô. Número 20, Nestor Luiz Meneguzzi. Boa noite a todos. Eu represento a família Meneguzzi, que detém um imóvel na relação de possível tombamento. Quero dizer o seguinte, que da forma como foi feito, sou contra, porque não foi ouvido, não foi dado vez para os proprietários decidirem ou discutir isso, né? Mas eu parabenizo a Câmara de Vereadores pela forma como está conduzindo o processo, ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, né? E confio na decisão de vocês, que são pessoas de bom senso e de responsabilidade, em adequar uma lei que se enquadre para Veranópolis. A nossa realidade é diferente de outros municípios. Então, eu entendo que nós vamos colaborar com vocês, e vocês vão nos ouvir, como estão ouvindo, né, para fazer uma lei que se adeque à nossa cidade, né? É isso que nós queremos. Da forma como foi feito, sou totalmente contra. Muito obrigado. Número 21, Gustavo Abruzzi. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, ao prefeito em exercício, Dr. Thomas. E eu venho aqui representar minha família, família Abruzzi, que é proprietária, tem 2 imóveis na listagem de inventário. E eu gostaria de solicitar, de requerer, a exclusão desses imóveis da listagem do patrimônio, do inventário do patrimônio histórico de Veranópolis. A gente entende que esses imóveis, eles não possuem valor histórico para o município de Veranópolis. Esse valor é um valor sentimental da família sobre esses imóveis, e também principalmente por entender que existem outras formas de se construir esse patrimônio histórico do município, né? Não é só através de propriedades privadas, né? Eu acredito que todos os proprietários que estão aqui das propriedades privadas que são contra já estão se sentindo bastante lesados com esse inventário, tá? Todos estão impossibilitados hoje de fazer qualquer modificação nas suas residências sem a aprovação de terceiros, né, que seria da prefeitura. Por isso, esses imóveis, eles devem ser retirados da lista de inventário, até que seja concluído todo esse processo e essa elaboração desse projeto de lei. Além disso, eu confio plenamente no trabalho dos vereadores, né, na empatia que vocês estão tendo com as partes, né,
Porque existe a possibilidade de se fazer uma lei que consiga manter esse patrimônio, constituir esse patrimônio histórico do município, né? Por exemplo, hoje em dia a maioria dos museus do mundo possuem visitação virtual, sabe? Tem essa possibilidade de se criar um conteúdo a respeito desses imóveis, sabe? Inclusive com um espaço junto à Casa da Cultura, né? De fazer um espaço destinado a essas residências, né? Então, eu acredito que existem outras formas de se constituir esse patrimônio. Por isso, a gente é contra a presença dos nossos imóveis na lista de bens inventariados pelo município. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Ficha número 22, Pedro Antônio Reginato. Boa noite, doutor Thomas. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Eu já estive aqui como proprietário. Hoje eu vou começar falando como um cidadão de Veranópolis, que eu muito me orgulho. E vou aproveitar o que foi solicitado. Vamos analisar a lei, então, né? Foram faladas várias coisas aqui, mas vamos analisar a lei no seguinte ponto. Eu sou proprietário, junto com meus irmãos e meus primos, tenho uma filha, meu primo tem 2 filhos, meu irmão tem mais uma filha, vai ficar esse ônus para ela, certo? Para os netos, para os bisnetos cuidarem daquela residência, que nós a todo custo estamos cuidando dela agora. E aí vem, dentro da lei, incentivos, um índice construtivo que não vai valer nada, mas que esse, mesmo que vale alguma coisa, eu vou ter que usar isso para fazer manutenção daquela casa. Eu não, mas a minha filha, os meus netos, os meus bisnetos vão ter que fazer isso, porque se eles não fizerem, vão receber o boletim de multa lá, certo? Porque não estão cuidando de um bem. Certo? Então, a gente tem toda essa carga, né, de herança para passar para os nossos filhos, nossos netos. Então, isso a lei não é justa, porque ela está culpando não só a nós, mas os que vão vir atrás da gente. Certo? Sem falar em outros pontos que já foram comentados. Então, isso, olhando como um cidadão, olhando a lei. Há diferença entre inventário e tombamento? Há. Mas eu não posso fazer nada na minha casa hoje. Porque se fizer alguém denunciar, como foi falado, né? É só alguém precisar ir lá denunciar, né? E aí a gente vai acarcar com esses problemas. Então, como proprietário, né, e participando do grupo dos proprietários, eu pediria que essa lei, né, ela fosse muito bem pensada. A gente sabe que é importante ter o patrimônio em preservação, mas não desta forma. Certo? Ok? Não desta maneira, onde os proprietários não têm nenhum benefício, nenhum, sinto muito, mas está lá na lei, PTU, não, isso não é benefício. Certo, pessoal? Então pense nisso. Ok? Então, só para finalizar, como o conjunto dos proprietários, nós pedimos que se retirem, né, as propriedades privadas dessa legislação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Ficha número 23, Carlos Schmitz. Presidente da Câmara, nobres edis, nosso representante, prefeito em exercício. Primeiro eu quero fazer minhas as palavras de quase todos vocês, não todos, mas da grande maioria. Concordo com tudo que eles falaram até agora. Sou uma pessoa católica que tem um fundo... meu embasamento é a família e a propriedade. E a propriedade é o limite até onde o ser humano é democrata ou não. Essa parte financeira nem vamos falar, todo mundo já falou
gostaríamos, só gostaria de relatar um fato, olhando uma das duas propriedades da nossa família, cita como sendo um sobrado que se integra à paisagem e combina com pavimento de granito. Aí me chamou a atenção que esse trabalho também está muito romanceado, parece um romance para ser lido daqui a 150 anos, e vai ser lido, vai ser maravilhoso, porque vai ser um sobrado, são 5 apartamentos que são um muquifo aquilo lá, tá? Que eu não aguento mais de tanto botar dinheiro para que ela não caia. Mas afinal, aonde eu quero chegar é isso aí. E também, só um dos aqui proprietários de casa que falou sobre esse processo. A UX já fez outros processos, já nos auxiliou em outros processos e foi, do ponto de vista como engenheiro civil, trabalha há 40 anos aqui, horrível, porque eles não ouvem o que o povo quer. E isso eu quero dar, que hoje eu boto fé nessas pessoas que estão aqui, nessa casa que eu tenho certeza que vai trabalhar por Veranópolis e não para provar o que querem. E outra, uma pequena correção, Getúlio Vargas se suicidou com 2 tiros. Obrigado, Carlos. Ficha número 24, José Júlio de Melo Júnior. Boa noite a todos. Eu queria levantar um ponto da qual eu acho que às vezes a gente deixa passar, que talvez o executivo na hora de elaborar o projeto e enviava à Câmara esqueceu, que são as consequências de toda essa iniciativa. Não só as consequências dos proprietários e dos moradores do entorno dessas propriedades, que já seriam o suficiente para que tivesse um pouco mais de cautela na hora de elaborar esse projeto, mas também nas consequências do desenvolvimento do nosso município. Porque qual é o estímulo que eu, como um empresário da cidade, e muitos outros empresários que têm seus imóveis listados, ou prestadores de serviços, vão ter quando a gente sofre, digamos, um avanço sobre uma propriedade que há muito foi batalhada para ser construída, para ser conquistada na história da nossa família ou de nós mesmos aqui na cidade. Quais são também as consequências para o poder público, que vai ter que assumir uma oneração? A gente já ouviu várias declarações de a prefeitura não tem dinheiro, não tem recurso, mas está assumindo mais uma consequência, mais um custo para a sociedade de Veranópolis, que vai perder, porque vai ter que assumir numa forma de desonerar esses imóveis, ou vai ter que assumir uma responsabilidade na preservação desses imóveis. Então, é outro custo, é uma outra consequência de que eu acho que não foi pensada até esse momento. Então, eu gostaria de que a Câmara de Vereadores agora visse também essas consequências, porque são inúmeras consequências para o poder público, para os proprietários, para os empresários, para o desenvolvimento do nosso município. E vocês têm que se perguntar se a sociedade veranense como um todo, ela quer assumir essa consequência nesse momento, ou ela tem outras prioridades. Muito obrigado. Obrigado, Júnior. Ficha número 25, Vlades Scorsato.
Muito boa noite, prefeito, presidente da Câmara, Cristiano Dalpai. Saudando vocês, eu saúdo a todos aqui, as autoridades presentes. A Casa do Povo é a Prefeitura Municipal, prédio. Ela não está na lista. Casa do Povo. A Casa Alfredo Chavense, Sociedade, ela está na lista. Às vezes até a gente se pergunta, mas por quê? Que diferença faz? Eu fui calçateiro dos 13 aos 16 anos de idade. Eu não vi nem 1 metro de rua, calçada com pavimento basáltico, como pré-histórico. Onde é que está o mosaico do Banrisul? Que deveria estar na Praça 15, num painel, há anos. Onde é que está na lista o mosaico? Bodas de Canaã? É isso, Nelson, é esse nome, Bodas de Canaã? Lá da igreja do bairro Medianeira, que é um mosaico fantástico. Cemitério, como um prédio histórico. Até que eu estava vereador, não tinha escritura. O estádio Antônio Davi Farinha era Taubã, não está na lista. O estádio Veranense também não está na lista, porque teve história. União surgindo em Veranópolis e conhecida pelo país todo. Isso também devia estar na lista. Então tem muitas coisas assim que a gente acaba esquecendo. E eu não tenho nenhuma propriedade que está na lista, mas eu venho aqui para defender vocês. Vocês têm que brigar com unhas e dentes, porque tudo isso tem passado. Mesmo ela sendo moderna, vocês trabalharam muito para ter. E sem contar das histórias aí, que a história do Paco, a história do Frei Orvilho, a história da FEMAÇã, o Dia Municipal da Maçã. Então, muitas coisas assim que ela tem que ser revistas, né? Então, assim, gostaria muito aqui que os vereadores colocassem, antes que pavimentem toda a área central, coloquem aí um pedaço de rua, pelo menos 100 metros, como histórico, porque daí as pessoas que vêm de fora, pelo menos, vão enxergar um basalto. E uma estrada de chão também, que não seja muito extensa, porque daqui 30 anos as crianças não vão saber um pouco da história de como é que foi circulada toda a história, entendeu? A história de estrada de chão também é cultura. É isso, eu tinha muito mais coisas aqui, mas agradeço muito as minhas palavras aqui e dizer uma coisa para você. De tudo que eu estou ouvindo aí, entre as 3 esferas, isso parece uma ditadura, gente. Chegar num ponto deste. Obrigado. Obrigado, Vlades. Ficha número 26, Gilberto Luiz da Meneghini. Boa noite, vereadores. Boa noite, prefeito em exercício. Estou aqui em nome do Secóvia. O Secóvia tem uma história de mais de 70 anos, né? Mas a nossa diretoria, em função da forma como foi feito esse projeto de lei, e em função dos problemas e das consequências que vai trazer para a grande maioria dos proprietários que estão arrolados nesse inventário, é terminantemente contra. Então, nós esperamos que nossa Câmara de Vereadores, não sei se vai refazer, ou se vai reformular esse projeto de lei, ou se vai fazer um novo, que tenha o bom senso de contemplar aqui tanto os interesses do município, da cultura e das pessoas que são proprietárias dos bens. Tá? Tem que fazer um
Projeto de lei que seja justo para ambas as partes. E que traga benefícios, porque da forma como está feito, eu não sei se não vai trazer mais problemas do que benefícios para a cidade. É isso aí. Obrigado, Gilberto. Nós tínhamos proposto para essa audiência pública 30 fichas. Tivemos 26 inscrições. Ficaram em branco 4 inscrições. Acreditamos que a Câmara de Vereadores, em suas considerações finais, alcança mais um objetivo do que foi traçado lá atrás, em abril. De nós termos argumentos, de nós darmos a oportunidade a todos os segmentos da nossa comunidade envolvidos nesse processo. E queira Deus que a gente consiga realmente fazer um projeto de lei e entregar à nossa comunidade um projeto de lei relativo ao patrimônio condizente com as expectativas criadas por cada um de vocês. Nós temos convicção que agimos da melhor forma possível, com transparência, com honestidade. Claro que nós não contentamos a todos. Acompanhamos vários depoimentos em rádio, em jornais. Temos tudo guardado para nosso arquivo pessoal. Volto a dizer, todas as ações contentam alguns e descontentam outros. Mas esse é um dos motivos de viver em democracia, que é o que foi dito lá no início da nossa conversa. Nós temos sim a responsabilidade, vereador Mazeto, vereadora Prof. Maria, vereador Chumbinho, vereadora Mara, vereadora Adri, vereador Costa, o vereador Ite, que teve que se ausentar, e o vereador Aristeu Caron, que teve que se ausentar também por motivos pessoais. Nós temos a responsabilidade, a partir de hoje, porque nós encerramos esse primeiro ciclo, e agora nós vamos voltar os olhos para dentro da Câmara de Vereadores e vamos colocar em prática tudo que nós ouvimos e aprendemos, porque principalmente eu acho que esse é o termo. Nós saímos de uma situação extremamente crua, que foi a forma que recebemos esse processo, mas nós saímos hoje extremamente maduros também, por dar essa oportunidade à nossa comunidade de se manifestar. Então, nesse momento, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui na Câmara de Vereadores para essa audiência pública, a todas as pessoas que nos acompanharam pela rede social da Câmara de Vereadores, que é o nosso Facebook, e dizer que nós precisamos de tempo. E volto a afirmar, vamos contentar alguns, descontentar outros, nós não temos a lei pronta. A partir de agora, as discussões são internas dentro da Câmara de Vereadores. Prefeito Thomas, obrigado pela sua presença, foi de fundamental importância, inclusive o seu depoimento. Secretária Diana, secretário Eliezer, o nosso respeito ao trabalho de vocês, a todos vocês proprietários, as nossas considerações, ao pessoal ligado à cultura também, fica o nosso agradecimento pela colaboração, do Meneghini, a Paula, Matheus, desculpe, Matheus. Matheus trabalhou comigo na prefeitura e agora me fugiu o nome dele. E nesse momento, eu só tenho que, se eu te der a palavra agora, Calhone... Uma pergunta que acho que seria pertinente a todos também, que gostaria de saber, e vai ficar no ar essa pergunta. Pois não, pode. Eu gostaria de saber, se eu tiver que fazer uma manutenção agora, eu tenho que pedir autorização para quem? Eu tenho que fazer uma manutenção no meu prédio? Hoje, pela legislação, o teu imóvel encontra-se na listagem do patrimônio, ele já sofre os crivos da lei. Hoje, hoje nós temos como nós temos, legalmente falando, como nós temos um pré-projeto em discussão dentro da Câmara de Vereadores, a listagem do patrimônio hoje ela é oficial dentro do município. Então, os imóveis relacionados dentro do município, tá, eles já sofrem
aos crivos do pré-projeto de lei. Eu peço autorização para quem? Eu vou pedir auxílio ao nosso departamento jurídico, Décio, para fazer a resposta a esse questionamento. Em vista que nós já terminamos o processo, se todos autorizarem, eu passo a palavra para o Décio. Carioni, Microfone, Décio. a questão é o seguinte, mesmo que não exista uma lei que fale sobre inventário, a própria existência da listagem, ela já causa um bloqueio. Então, por exemplo, se tu tivesse que fazer uma modificação interna no teu imóvel, tu até pode fazer, mas tu vai ter que fazer uma requisição ao executivo para que o executivo faça essa avaliação. Ora, por exemplo, a fachada, tu já teria um problema bem difícil de fazer uma modificação. Tu vai ter que fazer uma bela argumentação, hoje, no momento. Né? A prefeitura vai tomar o ônus daquilo que precisa fazer, então, do tipo, se ele não autorizar... Eu não posso te dizer porque eu sou advogado, não sou arquiteto e engenheiro, mas eu te digo assim, o que eu entendo... Nesse momento, pelo que consta no projeto de lei, sim, é esse o processo. Tu vai ter que solicitar o executivo e demonstrar a viabilidade e a necessidade de fazer essa alteração, a meu entendimento. Paula, por favor. Paula, por favor, no microfone, que fique registrado, porque nós estamos gravando todas as nossas reuniões. E depois nós encerramos o processo da audiência pública. Eu achei muito importante o teu questionamento. Eu acompanhei algumas coisas da lei aqui do projeto de lei, mas como ainda não é uma lei definitiva, vocês podem argumentar, muito bom, vocês estarem organizados, e que não seja exatamente esse projeto de lei, porque realmente vocês têm razão em vários questionamentos. Eu sou a responsável técnica de uma inventariação que aconteceu em Nova Prata, né? Lá, inclusive, já foi reconhecida a lei e alguns empreendimentos já fizeram uso dela. Só passa pelo Conselho de Patrimônio as questões de demolição. Inclusive, várias edificações que estão dentro da inventariação sofreram enormes mudanças na fachada. Então, é importante que agora que está sendo... Isso em Nova Prata. Isso em Nova Prata, bem claro. Nova Prata. Então, nossa legislação é diferente. Aqui a legislação foi feita de forma diferente, mas é muito importante que, já que ela está em processo de inventariação, que sim, que a população possa participar, né, e que isso seja organizado de uma forma que as pessoas possam fazer as manutenções nas suas edificações, até porque de que graça tem inventariar uma edificação, até mesmo tombar, e depois ela não tem acessibilidade, ela não está de acordo com a contemporaneidade, então diversos restaurantes, por exemplo, não podem ser estabelecidos lá. Então, é importante que se possa, sim, fazer a manutenção nas edificações históricas, porque ninguém quer um centro gentrificado, né? Ninguém quer uma coisa engessada. É importante que o patrimônio acompanhe a contemporaneidade. Então, não é porque a casa está inventariada que ela não é passível de modificações. É importante frisar. Só um pitaco, assim, não é possível que aconteça o que está acontecendo em Pelotas, né? Vocês já foram para Pelotas, viram o centro de Pelotas, está tudo caído, tudo apodrecendo, porque a lei foi muito mal feita, porque lá as pessoas largaram de mão os imóveis e está tudo podre. Virou casa de craqueiro, virou casa de vagabundo, virou um centro totalmente o contrário daquilo que se queria que fosse feito. Então é tão importante essa lei que se faça uma coisa bem feita e não simplesmente que não se possa mexer ou que se vá perder todo o atrativo pelo imóvel, né? Está com os vereadores. Hoje, até para nós encerrarmos, que nós não vamos ampliar esse debate, nós damos a oportunidade a questionamento e a resposta da Paula. Mais uma vez, então, nós agradecemos a presença de todos. Presidente, eu acho que o questionamento ainda não foi sanado, né? De que forma vai poder ser feito esses pedidos? O questionamento tem na Secretaria na Engenharia da Prefeitura, então tem que passar por uma autorização prévia do Poder Executivo Municipal. Isso aí. Em vista que, se o bem está inventariado, ele já sofre os crivos do pré-projeto de lei, porque é considerado uma lista oficial. Precisa ser encaminhado, sim, ao Executivo Municipal.
Departamento técnico da Prefeitura. Até a aprovação final da lei, né? Até a aprovação final da lei. Depois vai ter alterações. Isso aí? Pessoal, muito obrigado.